Olá, olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Apenas um Lacan latino-americano. E no episódio de hoje a gente vai continuar com o projeto de leitura do seminário 16, para quem quiser ir acompanhando capítulo por capítulo, subcapítulo por subcapítulo. Para quem estiver tendo dificuldade de leitura, pode acompanhar aqui a leitura que eu vou fazer em conjunto com vocês. E nosso objetivo aqui segue o mesmo, conseguir extrair um método de análise de discurso do Lacan para a clínica psicanalítica e para ter uma outra visão de como Lacan trabalha a linguagem e também problemas sociais e políticos que atravessam a clínica psicanalítica. Nesse subcapítulo, capítulo 6, que chama Lógica na Psicanálise, nesse subcapítulo que o Lacan vai fazer, no fim das contas, é uma defesa do uso dessa relação interdisciplinar com a lógica. Ele vai como que justificar esse uso e a gente vai acompanhar esse processo aí agora. Eu fiz como que um ordenamento dos pontos do texto, como tentando extrair o próprio encadeamento do texto do próprio Lacan. Então tem um negócio um tanto de metalinguagem nessa apresentação. O Lacan defendendo encadeamento, a leitura de um texto pela estrutura, pelo encadeamento significante de um texto, e a gente lendo Lacan usando o mesmo método que ele está defendendo nele mesmo. Vamos lá. Ponto 1 que o Lacan traz aí nessa apresentação. O Lacan começa dizendo que ele vai dar aos termos freudianos sua função. A partir do pressuposto que é dele, então o Lacan está relendo a obra do Freud, mas não com os mesmos pressupostos, com pressupostos diferentes. E ao mudar os pressupostos, muda-se completamente a leitura e os resultados da leitura. E então o Lacan vai reler os termos freudianos, mas a partir do seu pressuposto que ele chama de o sujeito na dependência do significante. Ou seja, a partir dos pressupostos da teoria do significante, que a gente já falou bastante aqui, de um sujeito que não é entendido numa identidade interna, de um sujeito que também não é entendido como produtor autônomo das próprias representações do sentido do seu mundo, de uma subjetividade entendida como efeito, não como agente, de uma articulação significante. Então, o método do Lacan vai transformar a leitura dele do Freud. E interessante aqui que o Lacan deixa os seus métodos e as suas interdisciplinaridades muito explícitas. Para quem já leu a crítica do Popper, a psicanálise, que a gente cai numa espécie de seita, o Popper fala que duas formas de não cair numa espécie de seita e de fazer a psicanálise chegar a um discurso científico é exatamente ter os seus pressupostos bastante explicitados, claramente explicitados, inclusive para que eles possam ser falseados, e também que a psicanálise consiga, como qualquer outra teoria que se propõe em ciência, manter interdisciplinaridades rigorosas. Nesse capítulo, Lacan faz exatamente isso. Ele está apresentando os pressupostos deles de forma explícita e também está apresentando as relações de interdisciplinaridade que vão dar sustentação à leitura que ele faz da psicanálise, da obra do Freud, desse diálogo com Freud, sobretudo, né? Então, através desses pressupostos, reordenar a primeira prática freudiana é um objetivo do Lacan. E também a gente pode ler que através desses pressupostos, desse pressuposto de reler a obra do Freud a partir de uma teoria do significante, ele também vai criticar a segunda parte da prática freudiana. Então Lacan como que divide a obra do Freud meio em dois. Tem uma parte que ele admira, que é o início da obra do Freud, que ele fala lá que são os fundamentos das formações do inconsciente, os 5 textos de fundamentos das formações do inconsciente, e tem uma parte que o Lacan critica amplamente a obra de Freud, que é, pelo menos, da segunda tópica em diante, mas eu acho que essa linha de corte pode ir antes. O Lacan, então, entende que esse Freud da primeira clínica, ele vai reordenar uma forma psicanalítica de entender a clínica, e essa segunda parte da obra do Freud, o Lacan vai criticar ferozmente, entendendo que ele faz tudo errado, basicamente. Ele ferra o próprio método que ele estava apresentando, especialmente a associação livre e o inconsciente, que se tornam conceitos excessivamente reificados, preenchidos pelo Freud,
E vocês vão ver como o tema dessa apresentação, desse capítulo do Lacan, vai gerar especialmente no porquê que ele gosta de uma parte da obra do Freud e porque ele detesta a outra parte da obra do Freud. Isso sim tem a ver com a lógica que o Lacan vai defender. Então, Lacan vai falar que nessa primeira parte da obra do Freud, a parte do Freud mais formalista, os trocadilhos e os jogos de linguagem são analisados por Freud por um viés formalista, por uma estrutura de linguagem. Então, o que o Freud está fazendo é uma análise que se assemelha, de certa forma, a uma análise significante que o Lacan defende, que vai trabalhar com o encadeamento significante no discurso do paciente. Então, Lacan se identifica nisso, ele fala que ele faz um trabalho parecido, só que ele tem mais materiais, mais referências para fazer isso. O Freud fazia isso de uma forma um tanto ingênua, digamos assim. Em oposição, Lacan critica muitíssimo a segunda parte da obra do Freud, no que ele vai colocar em oposição com isso que ele está chamando de um pensamento lógico. Daí o Lacan vai dizer que ele se apodera do que a linguística forneceu. Ou seja, uma das grandes interdisciplinaridades do Lacan é com a linguística, e não com qualquer linguística, porque tem 500 dentro dela, mas com uma linguística estruturalista, formalista. O material que a linguística forneceu é o material fonemático, que vai dar presente nessas análises do Freud, dos trocadilhos, dos jogos de linguagem. E o material fonemático aqui está muito próximo do material significante do Lacan. Ou seja, tanto fonema quanto significante, nessa perspectiva estruturalista, eles são pura materialidade linguística, ou seja, eles não precisam depender de uma representação específica, de um conteúdo específico. Eles são formas sem a necessidade de preenchimento por conteúdo. Eles são uma leitura estrutural do texto. E daí o interesse do Lacan com essa vertente da linguística e a indicação do Lacan que o Freud estava trabalhando com isso. Os jogos do inconsciente se tratam do próprio material fonemático, também Lacan vai dizer, né? Ou seja, o Lacan está além do que, tanto em Freud, mas do que ele compreende de inconsciente, o que a gente vai ter em funcionamento é materialidade linguística funcionando, e essa materialidade linguística está ali para ser interpretada de forma estrutural. E a gente então vai vendo ao longo dessa apresentação que o Lacan quer dizer com isso, né? Uma análise formal e estrutural significante da linguagem que não recaia no conflito de preenchimento de conteúdo imaginário, digamos assim. Então, o Lacan vai também propor que a linguística e a lógica são interdisciplinaridades que vão permitir traçar um caminho para a psicanálise, um caminho de um método científico, de uma forma científica de se pensar a psicanálise enquanto uma certa forma de análise de texto clínico. A psicanálise analisa textos clínicos, isso pode ser feito de maneiras que o Lacan concorda, incentiva, de maneiras que o Lacan discorda. O Lacan fala que o próprio Freud se misturou nessas duas vertentes, uma mais formalista e outra mais apegada a conteúdos imaginários, e o Lacan claramente defende uma leitura mais estruturalista do texto clínico, e ele usa da linguística e da lógica para fundamentar que esse é o caminho a ser seguido para uma psicanálise enquanto ciência. Inclusive o Lacan também ele vai fazendo como que uma metalinguagem ali no texto, porque ao mesmo tempo que ele está apresentando que um clínico deve ler através desse viés formalista, ao mesmo tempo que ele está dividindo o Freud em dois, um mais formalista que ele defende e um mais imaginário que ele critica, ele também mantém um diálogo, desde o iniciozinho ali do capítulo, com um linguista que estava criticando Lacan e criticando Lacan pelo próprio estilo dele. E mais ou menos o que o Lacan vai trazer nesse diálogo com esse linguista que está criticando o texto dele é que esse linguista ficou muito apegado ao estilo do Lacan, mas levou pouco em consideração a estrutura do que o Lacan estava querendo dizer mesmo. Lacan então responde a ele:
É perda de tempo você criticar só meu estilo enquanto você se esquiva de fazer uma análise mais profunda da teoria que eu apresento. É, então, a gente falava que no Freud ali havia como jogos de linguagem que no começo da carreira do Freud, num viés mais formalista, ele analisava de forma que o Lacan vai identificar semelhanças à leitura formalista que ele defende, por um estruturalismo do significante, né? E o Lacan, ele cita muitos exemplos da obra do Freud dessa época, exatamente para defender essa forma de leitura que o Freud fazia, e nessas citações do Lacan do Freud, a gente vai entender bem essa relação entre o material fonemático como um material significante que sustentaria uma interpretação, e que está nas interpretações do Freud. Por exemplo, há poucas páginas atrás, o Freud estava interpretando... Ué, o que será que aconteceu com a minha câmera? Freud estava interpretando o exemplo do Fá milionário. E o que o Lacan vai dizer que é o exemplo do Fá milionário, como se o Freud não tivesse todas as ferramentas à mão, mas o Lacan vai dizer que o Freud está fazendo uma análise estrutural do xiste Fá milionário. E uma análise estrutural que vai completamente no sentido da metáfora, de acordo com o que Jacobson ensinou a Lacan e o Lacan importou a psicanálise. Então, uma das referências mais importantes dessa relação do Lacan com uma análise formalista pela linguística e buscando a estrutura significante na leitura do texto é Jacobson. Jacobson, aquele que, inclusive, passou essa hipótese para o Lacan, que condensação e deslocamento do Freud poderia ser lido à luz da linguística, de uma linguística estrutural, como metáfora e metonímia. E o que seria metáfora num viés dessa linguística estrutural do Jacobson? A metáfora tem dois grandes sentidos, mas o que vai aparecer aqui no Fá milionário é que a metáfora funciona como uma espécie de síntese, como uma espécie de suprassunção dialética. Ela tem dentro de si dois outros termos que compõem o significado dela, que é bem parecido aí com ter dentro de si dois significantes ou dois materiais fonemáticos. E que, portanto, a análise ela não deve passar por suposições sobre o que aquilo quer dizer, mas ela deveria passar essencialmente por essa análise estrutural do desmembramento desse xiste nos dois significantes que estão contidos nesse xiste, que é uma metáfora, ou seja, que sintetiza esses dois significantes. Então, no exemplo Fá milionário é composto claramente por familiar e milionário, formando o neologismo Fá milionário. E o fato dele ser composto por esses dois outros significantes em uma síntese, em uma metáfora, produzem, ao desmembrar o significante familiar em familiar e milionário, a interpretação ao qual Freud chega, que o Rothschild estava sendo surpreendentemente, inesperadamente familiar, sendo ele uma pessoa milionária, porque ninguém se esperaria de uma pessoa tão milionária familiaridade. Então, a interpretação que o Lacan defende, ela não passa por suposições de sentido, ou por imaginações de sentido, ou por apreensões assim espontâneas, imediatas do que será que isso quer dizer. Mas ela passa especialmente por encontrar essa estrutura significante no discurso e interpretar a partir dela. A gente vai continuar explicando isso aí para que a coisa vai ficando mais clara. Então, depois de fazer essa apresentaçãozinha que o Lacan está relendo a obra de Freud, dividindo dois Freuds, defendendo um, atacando o outro, e defendendo um e atacando o outro exatamente porque um deles, o primeiro, era mais formalista, que é exatamente essa vertente que o Lacan tenta defender, esse pressuposto do próprio Lacan, né? E como a linguística estruturalista ela é a primeira grande base disso, o Lacan também vai defender, para seguir esse mesmo viés, que a psicanálise seja lógica.
E lógica já tinha aparecido aqui nesse seminário em pelo menos 2 outros sentidos. A gente viu um tempo atrás que o Lacan estava falando que essa análise de discurso que ele está apresentando, ela tem uma lógica, que quer dizer, ela visa explicitar uma lógica do discurso, que quer dizer que quando Lacan ele faz uma análise de discurso, ele tenta reduzir ao máximo o discurso que ele está analisando, como o discurso do capitalismo, a significantes, ou seja, a elementos mínimos que são postos em relação e a dar um sentido da articulação entre esses elementos mínimos. Então, por exemplo, ele pegou lá o discurso do capitalista, ele dividiu o discurso do capitalista numa análise lógica a significantes mínimos que comporiam o que é o discurso do capitalista e a relação entre esses significantes. Como a gente viu no vídeo aqui do canal de análise, quem quiser pode ir lá ver, um sentido para o objeto A no discurso do capitalista, um sentido para o grande outro no discurso capitalista, um sentido para sujeito barrado no discurso do capitalista, um sentido para S1 e S2 no discurso capitalista e um sentido para mais de gozar no discurso do capitalista. Então, era aquilo que o Lacan falava sobre lógica naquele momento. Reduzir a complexidade do discurso a eixos mínimos, significantes mínimos em articulação. Uma outra maneira que lógica já tinha aparecido nesse seminário era através do diálogo do Lacan com Gödel, Russell e Frege, para propor a inconsistência do grande outro, elemento que o Lacan desenvolve a partir de uma articulação entre significante como conjunto e grande outro ou linguagem como conjunto dos conjuntos. E daí o Lacan vai propor que o Russell trazia sobre o paradoxo da teoria dos conjuntos também serve para pensar a linguagem e que, portanto, proporia a linguagem como inconsistente, como infinita, como sempre em transformação. Não como um universo uno e fechado. Mas a gente também tem um vídeo no canal sobre isso para quem quiser ir lá ver. Então, ponto 2 que o Lacan vai apresentar nessa lógica na psicanálise é por que lógica? Por que o Lacan, então, vai começar a defender a importação da lógica à psicanálise? O Lacan vai dizer que a lógica sai completamente do mundo da forma que vão pensar da forma imaginária, do conteúdo, da representação. E a lógica também sai completamente do empírico, ou seja, da suposição de que há uma realidade objetiva lá fora, no mundo, e que eu tenho que aprender ela e que eu poderia, inclusive, aprender a realidade objetiva, exterior, tal qual como ela está lá. E com ela eu aprenderia e os conceitos se formariam através de chegar a essa suposta verdade que há no mundo externo, objetivo. Então, a lógica ela é completamente contraditória a essa abordagem de mundo que trabalha com conteúdos, com representações e com o mundo empírico. E o exemplo de como a lógica é contraditória é que a lógica matemática ela funciona numa completa abstração. Ela é uma linguagem funcionando e produzindo efeitos sem precisar do empírico e da representação. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4 é uma linguagem matemática funcionando que independe de como se coloca conteúdo aí. Independe que seja 2 celulares, 2 mouses, 2 tablets. 2 mais 2 é igual a 4. E quanto mais complexa fica a matemática, mais distante ela vai ficando da necessidade de um uso intuitivo do número. Por exemplo, raiz quadrada. Ninguém vê uma raiz quadrada andando por aí, e ainda assim a matemática, enquanto linguagem, ela funciona e ela produz efeitos no desenvolvimento daquela linguagem sem ter nenhuma relação com o mundo empírico, com realidade objetiva, com conteúdo que precisasse preencher aquela forma. Ela é linguagem se desenvolvendo de forma puramente lógica. E é isso aí que encanta Lacan. Então, peraí, será que a gente pode ler textos em psicanálise um tanto inspirados por isso?
Porque o Lacan vai pensar que os psicanalistas leem muito apegados a conteúdo, a representação, a empirismo, e ele faz o desafio, ele lança o desafio para a gente tentar ler textos de forma mais lógica. E o que será que o cara quer dizer com isso, né? Seguindo. Então, a lógica, ela aporta uma autonomia completa em relação à experiência. E nisso a gente vai vendo essa briga do Lacan em todo o seminário, e talvez em todos os seminários, que o Lacan está brigando com um certo método de ciência que há no Freud, que é o método indutivo, em oposição ao método dele, que é hipotético-dedutivo, como defende o Edelstein. O Lacan está culpando o Freud de ter confundido aquilo que ele via na experiência com uma verdade que já estava lá objetivamente dada exterior a ele. Como se o Freud fala muitas vezes isso mesmo, que ele foi lá na clínica e descobriu a verdade do inconsciente, como se ele não tivesse sendo afetado por uma série de teorias que ele estava levando à forma possível dele de captar isso que ele via nessa suposta realidade objetiva que não tinha nada de objetiva, ela era completamente moldada pelas perspectivas prévias e posteriores do Freud. Então, Lacan está criticando muito essa leitura psicanalítica que se embasa na experiência e toma essa experiência de uma forma ingênua, como uma verdade já dada, exterior e objetiva, como aquilo que serviria de fundamento às análises, as análises que se produzem em clínica. Por exemplo, o Freud, ele supõe que ele foi lá na experiência concreta, objetiva, que a clínica permitia ele acessar, e que nessa experiência ele viu de novo o Édipo. E por ter visto tantas vezes complexo e conflito edípico em clínica, ele chegou à conclusão que aquilo estaria em todas as clínicas e que aquilo é um conflito do próprio inconsciente. O Lacan fala que isso é uma ideia completamente idiota, e nesse sentido o Freud estava contrariando o próprio projeto dele de um método que se baseava na associação livre, porque ele estava como que contaminando o inconsciente com conteúdos que ele achou que tinha encontrado no real, na realidade, no objetivo, no exterior, como algo que já estava lá para ele descobrir. Ele achou que descobria, mas que na verdade era, segundo Lacan, contaminações teóricas que o Freud produzia nesse conceito de inconsciente que perdia sua potencialidade ao ser contaminado por esses conteúdos freudianos. Então, voltando lá, a lógica como fundamento de uma leitura psicanalítica, ela proporia uma autonomia completa em relação à experiência. Esse discurso da matemática lógica só extrai sua certeza de si mesmo, isto é, das exigências de coerência que ele se impunha. Ou seja, o Lacan está defendendo que o psicanalista não deve fazer essa leitura formada no conteúdo, na representação, no imaginário, no que eu acho que isso quer dizer, no que eu considero saudável, no que a minha teoria diz que é bom ou mal, no que a minha experiência formou enquanto que eu penso, sei lá, sobre saúde mental. Lacan está falando que o psicanalista não deve ouvir por aí. E o psicanalista deve ouvir por essa leitura lógica matemática, por essa leitura formal, por essa leitura estrutural, onde um texto só tem seu sentido dado internamente ao texto. Nada que vem de fora ao texto, por exemplo, conceito de saúde, conceito de conflito edípico, conceito de estágios das pulsões, seja lá o que. O psicanalista tem um monte de porcaria que escreveu sobre isso. Nada que vem de fora do texto clínico deveria fundamentar a leitura do texto clínico, mas apenas o encadeamento lógico do próprio texto deveria fundamentar a leitura do analista. Então, retornando ali, Lacan defende uma leitura significante e estrutural do texto, uma leitura formal que prescinde da forma e da experiência. Lacan, então, ele vai fazendo uma oposição entre forma, conteúdo, o que eu acho que quer dizer, representação, aquilo que eu obtive supostamente enquanto sentido da experiência clínica, e formalismo. Formalismo como uma
leitura do texto pelo texto, do encadeamento lógico que está contido no texto. Essa oposição poderia ter sido melhor nomeada no Lacan, mas ficou assim, do jeito que ele fez até agora, forma e formalismo. A gente poderia colocar imaginário versus simbólico, mas assim é como ele colocou no começo desse capítulo. Daí retomar sua relação com Jacobson da metáfora e metonímia. O Lacan ele se forma basicamente como esse leitor formalista de texto exatamente na relação com o estruturalismo linguístico e cuja maior referência para ele foi o Jacobson, que estava dando ferramentas para ele poder ler texto por metáfora e metonímia, por exemplo, que é como ele segue lendo textos da vida inteira e como ele segue encontrando em textos uma coerência interna, como ele está chamando, sem precisar recorrer a achismos, a teorias de fora, a empirismos, a conceitos de saúde e doença, a representações imaginárias de si mesmo que poderiam, segundo Lacan, criar uma baita de uma confusão, que era o lixo da psicanálise. Então, o que o Lacan está fazendo é nos convidar a tomar o desafio de sair de uma leitura imaginária do texto. Eu acho que quer dizer isso, a pessoa me falou isso, eu estou escutando isso, e manter uma leitura formalista do texto clínico, para, retomando ali a forma como o Brunores, o que há ser um psicoanalista, escreve para exemplificar isso, o que o Lacan ele tenta fazer nesse estruturalismo é extrair um saber do próprio texto, não um saber sobre o texto, de conteúdos que vêm de fora do texto. Então, o formalismo do Lacan ele sempre tenta acessar esse saber do próprio texto, essa coerência interna do texto, através dessas ferramentas linguísticas e lógicas que o Lacan está colocando como sustentação à psicanálise. Então ele não coloca linguística e lógica porque ele achou bacana, mas é porque para ele é uma forma de conseguir ler coerência interna do próprio texto sem recorrer a esse movimento que contamina a associação livre e o inconsciente de conteúdos externos, como os conteúdos do próprio Freud, como, por exemplo, o inconsciente como edípico, sexual, recalcado. São contaminações que o Freud faz ao conceito de inconsciente que ele mesmo estava criando, que antes era muito mais aberto. Bom, então o Lacan passa a colocar esse conflito entre leituras que levam em conta a forma ou que levam em conta uma leitura formalista, estrutural e lógica. E vamos seguir que ele vai trazendo sobre isso. Lacan defende que o psicanalista produza leituras formais do texto, seguindo seus encadeamentos significantes. Ao mesmo tempo, critica os psicanalistas e Freud por se perderem em leituras imaginárias e de uma generalização de suas práticas. Os psicanalistas se perderam em suas piras, se distanciando da leitura formal do texto, que deveria ser sua função. Então, basicamente, eu estava escrevendo aquilo que eu já tinha trazido, né? Então, há uma leitura de texto pela forma, que seria uma leitura imaginária, através das representações que ouvir o outro me produz, através dos meus achismos, através das piras que aquele texto me produz, através daquilo que eu acho que a minha experiência conta como verdade do que você está falando, do que o paciente está falando, através desse tipo de método indutivista. Eu já vi isso acontecer com um monte de gente, portanto, você está falando sobre isso. Contaminando o texto com teorias externas, como, por exemplo, conflito edípico sempre aconteceu e sempre acontecerá no inconsciente. Lacan está criticando essa leitura pela via da forma, que no fim das contas é uma leitura inevitável, todo mundo está sempre escutando assim, mas o Lacan está propondo tomar o desafio de fazer na clínica uma leitura formalista, pelo estruturalismo, pelo encadeamento significante, pela lógica, que é a leitura do encadeamento significante que o texto apresenta, a coerência interna do texto, fazer o esforço de encontrar o encadeamento metonímico, as sínteses metafóricas e as oposições metafóricas. Só um segundinho. Meu cara estava pedindo para sair. Retomando. Então, aqui nesse momento aí, retomando também, com Lacan citando também o Jacobson,
ele está propondo que essa leitura formal, que segue uma coerência interna do texto, ela ocorre de 3 formas. Em descobrir o encadeamento metonímico do texto, em descobrir as sínteses metafóricas que há no texto e em descobrir as oposições metafóricas que há no texto. E o Lacan, ele também está propondo que a gente tem que fazer isso no texto clínico, naquilo que o analisando está nos falando, e que a gente também tem que fazer isso no próprio texto do Lacan. E é importante fazer isso especialmente nesse capítulo do Lacan, porque o Lacan fala que num ato pedagógico, como os seminários dele mesmo, ele tem que sempre recorrer à forma, ou seja, a exemplos didáticos que ele fica usando para tentar explicar o que ele está pensando. O problema é que os exemplos didáticos do Lacan, o Lacan fazendo esse recurso à forma, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Ele bola bons e maus exemplos. E nesse capítulo os exemplos deles são um fiasco. Não é muito fácil. O Lacan não consegue muito bem passar o sentido que ele quer nos exemplos que ele usa. Então talvez seja um texto do Lacan que seja dos mais legais para efetivamente a gente tentar ler por uma análise lógica do texto, porque sem isso é um texto que dificilmente fala que veio. Então, vamos usar, como sempre foi a alma do canal aqui, o próprio método do Lacan numa forma de ler Lacan. O que isso implica? Que a gente não simplesmente faça uma leitura corrida do texto do Lacan. Porque às vezes uma leitura corrida do texto do Lacan produz o efeito de que acaba o texto e a gente não entendeu porra nenhuma. Isso acontece bastante, isso acontece com todo mundo. Mas, se a gente tomar o trabalho de fazer uma leitura que pega o encadeamento metonímico do texto do Lacan, então depois de ler o Lacan corrido, retomar o encadeamento metonímico do texto do Lacan, o Lacan está dizendo que o sentido do texto vai se abrindo, do texto clínico e também do texto dele mesmo. Então, fica aqui o convite para vocês sempre fazerem esse esforço, se forem lacanianos, tanto no texto do Lacan quanto no texto que se escuta na clínica. Tentar reorganizar o texto que foi lido, ou o texto que foi ouvido também, entre qual que foi o primeiro significante, o primeiro tema que o Lacan trabalhou, qual que foi o segundo tema que o Lacan estava falando, qual que foi o terceiro tema que o Lacan estava falando, o quarto, quinto, sexto, ou seja, como se estivesse fazendo um organograma desse texto. E depois que se coloca o texto do Lacan nesse encadeamento, também pensar qual que foi o efeito do Lacan ter dito o primeiro no primeiro, o segundo no segundo, ou seja, o segundo como sucedâneo do primeiro, o terceiro como sucedâneo do primeiro e do segundo, e qual que é o efeito do Lacan ter dito o primeiro no terceiro, e o que ele disse em segundo sobre o terceiro, e assim sucessivamente. O que o Lacan está propondo é que a gente tem que colocar as ideias do texto nesse encadeamento e ver o que cada ideia produz de sentido, não por si só, mas como um efeito desse encadeamento. Como que uma ideia rebate nessa outra que está encadeada. E como, ao a gente produzir essa análise de encadeamento, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ideia, como a quinta ideia é afetada pela quarta, terceira, segunda e primeira, e como o sentido vai se dando nessa articulação, segundo Lacan, o que vai acontecendo, isso é muito clínico, clínica é todo dia fazer isso, o que vai acontecendo é que sentidos do texto vão abrindo, mostrando uma coerência interna, sem que a gente precise ficar tão apegado no que quer dizer o elemento 1 ali que se desenvolve no texto. Então, não ficar tão frito na representação de um significante, na significação de um significante, mas tentar entender o efeito da própria articulação significante. Uma outra forma que o Lacan propõe, isso que ele estava chamando de uma leitura lógica, formal, estruturalista, significante de um texto, é através do exemplo da síntese metafórica, né, que a gente deu ali pelo familionário. Lacan vai dizer que muitas das formações do inconsciente elas têm essa característica de serem uma síntese metafórica, de dentro delas ter várias ideias ao mesmo tempo. E, inclusive, isso é uma forma que o Lacan lê sintoma. O sintoma
ele é como uma síntese metafórica, ele se forma sintoma porque dentro dele há várias ideias que estão em conflito. É uma certa forma como Lacan vai ler por Jacobson algo parecido à ideia de formação de compromisso na formação do sintoma do Freud. Há ali no sintoma um, sei lá, um nódulo de sentido que sintetiza outros sentidos que estão em conflito e no processo desse desmembramento desse sentido metafórico, também se vai produzindo novos sentidos desse texto, assim como Freud fez com o Fá milionário ao conseguir dividir aquilo entre familiar e milionário e o sentido do xiste se revelar. Outra forma que o Lacan propõe que a gente deve ler textos aí seguindo esse viés estruturalista é através de oposições metafóricas. Ou seja, o Lacan propõe que um texto, seja dele mesmo, seja de analisanos, qualquer texto, sempre tenta fazer passar o seu sentido através de oposições que o próprio texto vão nos dando. Então, nessa leitura estrutural de um texto, a gente tem que procurar as oposições que o texto está nos dando para fazer passar o sentido daquele mesmo texto. Como, por exemplo, no caso desse texto do Lacan, ele está o tempo inteiro trabalhando em algo como a gente pode colocar nessa oposição de uma leitura formalista versus uma leitura pela forma, uma leitura pelo imaginário, pelo conteúdo ou pela representação. O Lacan está sempre trabalhando essa oposição no texto e essa oposição é que é o coração do texto dele. E o Lacan fala que isso acontece em todo o discurso, isso é uma oposição metafórica de todo o discurso. Um discurso ele faz passar o seu sentido pela série de oposições que ele vai propondo. Então, captar essas comparações, essas oposições que vão aparecendo no discurso do próprio analisante é aquilo que dá o sentido como coerência interna a ser descoberta de um texto. Bom, é basicamente isso que Lacan apresenta nesse subcapítulo, ou seja, ele está fazendo uma defesa do estruturalismo, da linguística e da lógica como uma certa forma de ler o texto buscando uma coerência interna nesse texto. E que essa forma faz um racha, que divide a psicanálise entre os psicanalistas que tomam esse desafio de ler o texto buscando um encadeamento interno ao texto e outros psicanalistas, como também há esse racha no próprio Freud, entre um primeiro e um segundo Freud, que passam a jogar representações nesse inconsciente, jogar saberes externos a esse inconsciente, jogar certos conceitos que vão dar uma materialidade a esse inconsciente, em oposição ao inconsciente do Lacan, que é um inconsciente vazio. Daí ele dizer tantas vezes que inconsciente é Yância no ensino dele. Então, ponto 4 ali, o uso que fiz das funções de metáfora e metonímia se baseiam na distinção entre forma e formalismo. A fronteira passa por aí, ou seja, a fronteira que divide quem que é ou quem que não é lacaniano, que divide a forma como Lacan entende a psicanálise no que ela deve ser e no que ela não deveria ser. É isso. Um abraço a todos, quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para não me deixar falando com as paredes. Um abraço.